Olá, crianças! Bom dia! E aí, como que está tudo? Passaram bem o final de semana? Tirando esse calor, né? Olha, esse calor, eu vou falar para vocês, hein? Deixa a gente meio, né? Meio para lá, meio mais para lá do que para cá. Mas precisamos nos hidratar, lembra, ó? Aguinha, tomar bastante aguinha e se você às vezes, né, for tomar um banho ali de piscina, ou andar de bicicleta, alguma coisa que você tenha contato ali com o sol, é importante se proteger, tá? Usa protetor solar, porque esse tempo tá que tá. Então vamos, meus queridos, vamos falar o que também interessa. Vamos começar o nosso dia de hoje fazendo a nossa oração, pedindo aí uma semana abençoada, uma semana tranquila, uma semana de bastante aprendizagem. Vamos? Essa semana também a gente vai ter reunião de paz, tá? Na quarta-feira, às, acho que é às 8h10 da noite, se eu não me engano. Mas depois eu confirmo, eu já pus lá no grupo da família, mas depois eu confirmo. E aí vai ter uma reunião de paz, né? E professor e direção. Depois também já vai ser entrega de boletim. Então, até já coloquei lá no grupo para as mamães. Tem algumas crianças que não me enviaram todas as provas ainda. E precisa me enviar até hoje, tá? Porque eu preciso entregar as notas de vocês lá para a secretaria do colégio, lá para a tia Sandrinha, para ela poder ali terminar, né? Fazer o boletim de vocês, para que seja entregue essa semana. Então, esse pessoalzinho que ainda está faltando alguma atividade avaliativa para me enviar, por favor, precisa me enviar até hoje, porque amanhã tia Dani já tem que fechar as notas para enviar para a tia Sandrinha. Caso você tenha dúvida, né? Se você já entregou todas ou se está faltando alguma, pede para a mamãe confirmar comigo, porque eu tenho a pastinha de vocês ali e eu vou conseguir identificar certinho o que está faltando, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração, pedir a proteção do Papai do Céu, pedir uma boa semana, que tudo de bom nos aconteça. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Senhor Jesus. A aula vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos a trabalhar e a estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Amém. Que nós tenhamos, então, uma maravilhosa semana. Pessoal, hoje nós vamos começar. Aqui no slide, deixa eu confirmar uma coisa. É, nós vamos começar aqui com a nossa aulinha de português, tá? Então vamos. Ó, pode abrir lá no grupo 4, na página 90, lá no capítulo de português. O capítulo de português, essa semana a gente já encerra ele. Se eu não me engano, a gente vai terminar ele amanhã, tá? Amanhã, e aí eu acho. É isso mesmo. Amanhã a gente já conclui aí o capítulo de português. Depois nós vamos ficar só para terminar mesmo de matemática. Só que eu já estou meio que me programando essa semana. Nós vamos continuar, lógico, vamos terminar o grupo aí de matemática, só que eu já vou começar com os conteúdos do terceiro bimestre do grupo 5, tá? Então vamos aí prosseguir para a gente poder terminar, prosseguir para amanhã a gente terminar português. Vamos lá. Pontuação. Atividade 146 e 47, revisão. Lembra que eu falei para vocês que era revisão? Então vamos rever. Releia um trecho do texto Abelha Melissa. Então vamos lá. Melissa acorda e se espreguiça. Olha para o Osório. E aí começa a soltar faíscas. Então você vem me acordar sem respeitar minha preguiça? Que injustiça! Para demonstrar todos os sentimentos expressos pela abelha,
O texto foi escrito com vários sinais de pontuação para trazer o sentido de expectativa sobre algo que iria acontecer. São utilizados as reticências. Então, olha só, vamos pegar o marca-texto. Pegue o seu aí também. Então, vamos grifar aqui, para trazer o sentido de expectativa sobre algo que iria acontecer, são utilizadas reticências. Olha aqui, ela pode estar no começo ou no final da frase, tá? Em seguida, os dois pontos são empregados para demonstrar que a abelha Melissa vai falar. Então, a gente também já viu isso, Quando vai entrar uma fala de um personagem, nós utilizamos os dois pontos. E aí, começa a soltar faísca, dois pontos. Já a fala da abelha é marcada pelo travessão, que demonstra quem está falando. Então, olha aqui, pelo travessão a gente já sabe que é o que? Uma fala. Por fim, usa-se o ponto de interrogação para expressar uma pergunta e o ponto de exclamação para expressar uma indignação. Sem respeitar minha preguiça? Que injustiça! Vendo, pessoal? Então, os sinais de pontuação, eles servem para demonstrar a emoção, né? O que o leitor, o escritor, no caso, o personagem, de que forma que ele está querendo passar aquela mensagem para você. Já na página 91, nós vamos fazer um exercício de aplicação. Leia a piada a seguir e circula os sinais de pontuação. Então, vamos lá. Eu vou ler, você vai circular os sinais de pontuação e na sexta-feira a gente faz a correção, ok? Então, vamos. Um pescador conhecido um pescador conhecido por contar vantagens, conversando com um amigo fazendeiro, disse: pesquei outro dia um peixe tão grande que quase nem coube no meu barco. Aí o outro falou: na minha fazenda tem uma panela tão grande que quase não cabe na minha cozinha. O pescador então perguntou: mas para que serve uma panela tão grande assim? O fazendeiro respondeu: para cozinhar o peixe que você pescou. Muito bem, né, pessoal? Então, ache aí todos os sinais de pontuação e circula. Lembrando que são todos, vírgula, dois pontos, travessão, tá? Interrogação, exclamação, são todos. Continuando. Pensando no texto que você leu, responde as questões a seguir. A. Quais sinais aparecem na piada? Então, você já circulou aí, você já encontrou. Então, você vai escrever o nome desses sinais de pontuação. É vírgula, é ponto final, é exclamação, interrogação, dois pontos. Você vai escrever, né, qual que é o nome desses sinais. Não é para colocar os sinais, é para escrever como chama, tá bom? B. Quando foi usado o travessão? Pessoal, para quando a gente usa o travessão mesmo? C. Quando foram usados os dois pontos? Quando se usa os dois pontos? Nós acabamos de falar na teoria na página 90. Quem não está lembrando, dá uma olhadinha aqui. D. Quais palavras foram usadas para indicar que alguém ia falar? E aí, pessoal? Lá no texto, né? Além da gente saber que a fala vem a partir de que eu vejo lá dois pontos e travessão, mas tem uma escrita ali que também fala, né? Que também indica, né? Que o personagem vai falar. Qual que é a escrita aí no texto que indica que o personagem vai falar alguma coisa?
Lê o texto de novo, vê se você descobre, tá? Página 92. Leia os diálogos a seguir para pontuá-los adequadamente. Então, o textinho aqui chama, ó, cadê os diálogos? Olha lá. Então, vamos começar. Cada quadrinho desse daí, você vai colocar os sinais de pontuação. Então, presta atenção na minha entonação para ver se você consegue descobrir quais são, tá? Então, vamos lá. A. Gabriela perguntou para a mamãe. Pessoal, que pontuação que você vai colocar aí, ó? Presta atenção na escrita. Gabriela perguntou para a mamãe. Tan, tan, tan. Aí aqui no comecinho, se a Gabriela perguntou alguma coisa, aqui no comecinho é uma fala. Nessa fala aqui, o que vai ter, pessoal? Qual o sinal de pontuação? Mamãe, onde está meu ursinho? E aí, qual o sinal de pontuação que vem aqui? Olha o que a mamãe responde. Se a mamãe está respondendo, qual o sinal de pontuação que vem aqui? Coloquei para lavar. Aí, né, a Gabriela continua conversando com a mamãe. É um diálogo, tá? Então, o que eu vou colocar aqui, se é uma fala do personagem? Na máquina de lavar? Sim. Por quê? Ele vai morrer afogado. E aí, pessoal, quais os sinais de pontuação vocês acham que tem que colocar? Presta atenção que é um diálogo, então sempre está começando com uma fala, tá? Vamos ver aqui na B. A professora disse para a classe. Tan, tan. Bom dia! Tenho uma surpresa para vocês. Oba! O que é, professora? Preparei uma no... Preparei uma prova surpresa. Ah, não! E aí, o que vocês acham? Quais são os sinais de pontuação que vai entrar aí? Pensa e preenche, depois nós vamos corrigir na sexta. Página 93. Observe a imagem. O que há nela? Que lugar poderia ser? O que as abelhas estão fazendo? Observe cada um dos detalhes da figura e imagine como seria uma história para ela. Escreva no caderno. Como apoio, siga o diagrama relacionado à figura. Então vamos lá, pessoal. Pega lá o seu caderno de interpretação e produção de texto. Pega o seu caderninho de interpretação e produção que eu espero vocês, tá? Já pegou? Lá no seu caderno de interpretação e produção de texto, você vai escrever assim, ó, 14/9, certo? Coloca lá na primeira linha, 14/9. Aí, depois disso, você vai colocar assim, ó, página. Que página que é essa? Página 93. E aí você vai escrever a historinha, tá? De acordo com as orientações que nós vamos conversar agora, certo? Então, a primeira dica, você tem que observar essa imagem aqui e interpretar essa imagem. Então, você tem que entender o que está acontecendo aqui, imaginar o que pode estar acontecendo, como está acontecendo, e você tem que fluir com a sua imaginação. Feito isso, nós temos um diagrama que vai dar uma orientação para você de como fazer essa história, tá? Então, vamos começar. Ó, primeiro, você pode começar a história falando sobre o lugar onde a história acontece. Então você pode começar assim. Era uma vez, né? Um jardim muito belo. Onde que está acontecendo essa história? Num jardim. Nesse jardim tem muitas abelhinhas, né? Então você pode começar a história dizendo qual que é o lugar onde que essa história acontece, tá?
E aí, o enredo, vamos ver o que que é enredo? Como se inicia e desenvolve e se encerra a história, tá? Então vamos lá. Aqui o enredo, então é a estrutura da história de vocês, que tem que ter um começo, um meio e um fim, tá bom? Então nós já temos aqui de opção de você começar a história contando, né, aonde que estava acontecendo aí essa história. Dei uma sugestão. Era uma vez um jardim encantado, nele havia muitas abelhinhas. Essa é uma opção. Você pode imaginar onde que essa história sua vai acontecer, tá? Depois disso, né, você já começou aqui, ó, a montar o enredo da sua história, o comecinho da sua história. Aí você vai criar os personagens da sua historinha, tá? Ó, quem são as personagens? Escreve, dê um nome, dê as características, relações. Então, quem são os personagens que nós estamos vendo? As abelhas. Mas se vocês quiserem introduzir mais um personagem aí, fica da sua imaginação, tá? A história é sua, você pode colocar mais personagens aí. Só que tenta lembrar, na hora que você for escrever história, falar como é esse personagem, de repente dar um nome para esse personagem, tá? Para a hora que o leitor lê, achar a sua história super interessante, tá? Então vamos lá. Mais uma sugestão aqui no diagrama, ó. Motivos. O que faz as ações da história acontecer? Então vamos lá. Você já começou a historinha, já falando aonde que estava acontecendo, tá? Aí você falou aonde que estava acontecendo essa história, bibibi. Aí, nesse meio tempo, você já colocou os personagens, também já escreveu sobre os personagens na história, né? Lá no jardim tinha a abelha Mimi, a abelha Lili, elas eram muito amigas. E aí, você vai inventar um motivo que vai fazer alguma coisa de diferente acontecer na sua história, tá? Então você vai fazer o quê? O meio da sua história. Então você vai começar a desenvolvê-la, você vai dar uma ação, um acontecimento, tá? Aí você dá o acontecimento, né? Conta o que, que aconteceu ali. Um exemplo no jardim com as abelhinhas, aconteceu um fato e aí, depois que esse fato aconteceu, vocês vão ter que fazer o quê? Pensar como que vocês vão encerrar essa história e já dando uma solução para esse fato, tá? Vamos tentar resolver a história, porque geralmente no final da história acontece o quê? A solução ali dos problemas, tá bom? Eu sugiro que depois de tudo, quando a sua história estiver prontinha, aí sim você dê um título, né? Dê um nome para a história. Primeiro, escreva a história, leia ela. Depois que ela estiver prontinha, que você lê, que você gostar, você pensa, nossa, que história, que nome que eu posso dar para essa história? Aí você escreve o título. Só não esquece de deixar aquela primeira linha, né? Porque o título vem sempre em primeiro lugar, tá bom? Então vamos treinar a escrita, vamos treinar a historinha. Quero ver, depois eu vou querer ler para ver quantas coisas criativas vão surgir por aí. Aí você já escreveu toda a sua história ali, super legal, super criativa, super animado, né? Porque você está sendo um autor da sua própria história. Você pode guardar seu caderninho de interpretação e produção de texto e você vai voltar no livro na página 94. Então vamos lá. Forme frases usando os sinais de pontuação indicado para a cena. Então nós temos essa primeira cena aqui. O que você está vendo aqui? Então, eu tenho essa primeira linha aqui, tem um sinal de ponto final, uma interrogação e uma exclamação. O livro já trouxe um exemplo, ó. De acordo com o que ele viu aqui, com o ponto final, ele escreveu uma afirmação, ó. Paulo foi pescar com o seu pai. Ponto final. Agora você vai fazer uma frase
de acordo com o que você está vendo aqui, usando a interrogação. Depois você vai fazer uma outra frase, de acordo com o que você está vendo, usando a exclamação. Você vai expressar uma emoção aí, tá? Depois você vai vir para a segunda opção, de acordo com esse desenho. Você vai fazer uma frase na interrogação, uma pergunta, na afirmativa ou na negativa, e na exclamação. Você vai demonstrar alguma emoção aqui, tá? Depois você vai vir neste desenho aqui, continuar. Uma frase com ponto final, exclamação e interrogação. Certo? Revisão de tudo que a gente já vem falando, hein? Desde o comecinho do ano. Na página 95, vamos ver. O texto a seguir foi escrito com erros de pontuação. Reescreva trocando os sinais de pontuação incorretos pelo correto, tá? Então vamos lá. Essa atividade eu vou ajudar você. Nós vamos fazer juntos. Primeiro eu vou ler o texto incorreto e depois eu vou ajudar você a deixar o texto correto, tá? Então vamos. A abelha Melissa, cheia de preguiça, descansava. O besouro Osório, travessão, saindo do escritório, ponto final, passeava, dois pontos. Vendo Melissa toda encolhida sobre uma folha de hortaliça, Osório exclama, dois pontos. Oh! A abelha adormecida, dois pontos. Nossa, pessoal, um ponto aqui de interrogação no começo da frase. Isso está correto? De jeito nenhum, né? Vamos arrumar? Então eu vou falar e vocês vão escrevendo aí, tá? Primeira linha, o que nós vamos escrever? De acordo com o que está aqui, tá? O nome do texto. Como que chama o texto? Abelha Melissa. Então aqui vocês vão escrever, ó, Abelha Melissa. Em formato de título, tá? Então vamos. Aí nós vamos começar aqui. Vou ditar, você vai escrever, tá? A abelha Melissa, vírgula, cheia de preguiça, vírgula, descansava, ponto final. Então, olha como que ficou aqui, pessoal. A abelha Melissa, vírgula, cheia de preguiça, vírgula, descansava, ponto final, tá? Arrumamos aí o primeiro momento que está errado. Vocês têm que reescrever, tá? Continuando. Você vai escrever aqui embaixo. Letra maiúscula, hein? O besouro Osório, vírgula, saindo do escritório, vírgula, passeava, ponto final. Então, ó, o besouro Osório, vírgula, saindo do escritório, vírgula, passeava, ponto final. Continuando aqui na linha de baixo, tá? Vendo Melissa, pode ir escrevendo aqui, ó. Vendo Melissa, toda encolhida, sobre uma folha de hortaliça, vírgula, Osório exclama, dois pontos. Esse dois pontos tá certo, tá? Então, o que você vai arrumar aqui? Aqui não é uma exclamação, aqui é uma vírgula, certo? Se está falando que o Osório exclama, pessoal, o que nós vamos usar aqui na exclamação do Osório? Está dizendo assim, o Osório exclama, ou seja, ele fala, né? Então, é uma interrogação aqui? Não, é um travessão, ó. Então, o que vocês vão escrever? Travessão, ó! Exclamação. A bela adormecida,
Oh, a bela adormecida! Exclamação de novo, certo? Então aqui vocês vão, aqui é um travessão, aqui é uma exclamação e aqui é uma exclamação. Ó, o Rosário exclama, já está falando, ele está exclamando. Ó. Vamos ler com os sinais corretos como fica? Então vamos. A abelha Melissa, cheia de preguiça, descansava. O besouro Osório, saindo do escritório, passeava. Vendo Melissa toda encolhida sobre uma árvore de hortaliça, Osório exclama: Oh, abelha adormecida! Tá? Ficou mais fácil ajudando vocês? Então tá bom. Releia o texto que você reescreveu no exercício anterior e assinale a resposta correta. Vamos ver. A. O besouro Osório disse uma frase demonstrando entusiasmo. Por isso ela deve ser escrita com 2 pontos? Não, né? 2 pontos não demonstra entusiasmo. B. O besouro Osório disse uma frase demonstrando uma dúvida. Por isso ela deve ser escrita com ponto final? Dúvida, ponto final? Dúvida é uma pergunta, né? Tá errado isso. C. O besouro Osório disse uma frase demonstrando entusiasmo. Por isso ela deve ser escrita com um ponto de exclamação? Sim, pessoal. Ele fala com entusiasmo da abelhinha. Então a gente usa aqui, ó, a exclamação, tá? Então a resposta correta é a resposta C. E aí a gente fica por aqui com a nossa aulinha de português por hoje. E vamos lá para a aulinha de matemática, que nós vamos continuar falando aí sobre a divisão, porque eu quero vocês assim, ó, da pontinha da orelha com a divisão, tá? Vamos lá aprender mais um pouquinho? Então vai lá que eu estou te esperando.